Saúde os irmãos com o Pai do Senhor. Meu nome é Rogério. Vamos estar aqui mais uma vez fazendo a leitura da palavra. Neste momento nós vamos estar fazendo a leitura 28, referente a Êxodo 13 a 15, Mateus 18, versículos 21 a 35 e Salmo 22, de 1 a 11. Então louvo a Deus pela vida dos irmãos. Que o Senhor nos abençoe, nos fortaleça e nos abençoe com a sua preciosa graça e misericórdia. Vamos orar então neste momento para começar. Deus amado, te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por todas as bênçãos do Senhor em nossa vida. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor tem nos colocado esse propósito no nosso coração, que nós possamos realmente alcançar vitórias, alcançar entendimento, sabedoria do Senhor, que o Senhor venha realmente agir através desse propósito, Deus, é o que te pedimos em nome de Jesus. Então, meus irmãos, vamos estar falando sobre esses 3 capítulos do livro de Êxodo. É um capítulo realmente, são capítulos realmente que trazem informações maravilhosas, maravilhosas mesmo, que nós possamos aplicar à nossa vida e podemos também tirar muitas lições que a gente precisa na caminhada da nossa vida, assim como o povo de Israel caminhou ali com Deus no deserto, nós também precisamos conhecer esse Deus que eles serviram lá, e é o mesmo Deus que nós servimos hoje. E são situações diferentes, são realidades diferentes, mas que é o mesmo Deus que agiu naquele tempo, é o mesmo Deus que age hoje. Nós aprendemos com a vida deles, com as suas dificuldades, com as suas lutas, com as suas complicações, nós também conseguimos tirar verdades aplicáveis para nós nos dias de hoje. Então vamos enfocar, mesmo diante de tantas coisas importantes nesses 3 capítulos, nós vamos tirar informações mais voltadas para a nossa realidade. São textos conhecidos, mas nós vamos não ficar atentos apenas à história, mas principalmente à aplicação bíblica. Então, em Êxodo 13, nós temos a consagração dos primogênitos. Essa história, ela diz muito respeito ao povo de Israel, porque eles realmente passaram por essa realidade ali ainda no Egito, quando foram poupados os seus primogênitos, enquanto o povo egípcio, né, eles não foram poupados. E essa questão da separação que Deus fez do povo de Israel, do povo do Egito, ela aponta exatamente para o sacrifício de Cristo. Porque quando Moisés anuncia essa 10ª praga que viria sobre o Egito, ele institui o que vai se chamar de Páscoa, em que eles tomam ali um cordeiro, e desse animal eles tiram do sangue e eles colocavam esse sangue nos umbrais das suas portas. E a questão é o seguinte: à meia-noite o anjo ele veio para executar o juízo de Deus, e nas casas em que tinham sangue nos seus umbrais, esse anjo não entrava, e então ali era livre, né, o primogênito que havia naquela casa. Isso não era a realidade que foi encontrada na casa dos egípcios. Tanto no trono, tanto no reino de Faraó, quanto dos seus servos, ali o anjo da morte entrou nessas casas e fez realmente uma mortandade ali nessas casas. Então, isso faz uma separação entre o que é servir a Deus e servir aos outros deuses. Então, esse sangue que estava ali no umbral aponta para o sangue de Jesus, que redime dos nossos pecados, das nossas culpas, e naquele momento ali livrou os primogênitos do povo de Israel da morte. Então Deus consagrou os primogênitos do povo para si. E aqui no versículo 2 diz assim: consagre a mim todos os primogênitos,
o primeiro filho israelita me pertence, não somente entre os homens, mas também entre os animais. E no versículo 3, então disse Moisés ao povo, comemorem esse dia em que vocês saíram do Egito, da terra da escravidão, porque o Senhor os tirou dali com mão poderosa. Não comam nada fermentado nesse dia do mês de Abibe, vocês estão saindo. Então, essa 10ª praga, que foi a morte dos primogênitos, fez com que não só o povo conseguisse sair, mas como os próprios egípcios procuraram expulsá-los daquela terra. E eles saindo ali do Egito, o povo foi conduzido por Deus a não ir apenas pelo caminho mais rápido, que seria ali pela terra dos filisteus, que seria, ele chegaria a Canaã em torno de uma semana, seria muito rápido, mas com certeza você imagina um povo ali com 2 milhões de pessoas andando pela terra onde havia já povos já instituídos. Com certeza isso levantaria uma grande resistência ali. E Deus, sabendo que eles enfrentariam a guerra de imediato, ele os conduziu pelo deserto, pelo caminho mais improvável, mas era o plano de Deus realmente fortalecer aquele povo na fé, na dependência de Deus, onde não havia outros recursos, mas eles não estavam desprovidos, porque o próprio Deus estava com eles. Era uma escola ali passar pelo deserto. Mas só que o rei, o faraó, vendo que eles não tomaram o caminho mais provável e foram por um caminho deserto, ele logo entendeu por ele mesmo que o povo estava perdido, estava errante. Então ele levanta ali do seu exército e vai realmente conduzir o seu exército em busca de resgatar aquela mão de obra que eles haviam perdido. Foi através dessa mão de obra que eles construíram suas grandes obras, e essa mão de obra se foi, e ele entendeu que ele poderia recuperar essa mão de obra novamente, e foi atrás do povo. E assim, no capítulo 18 diz assim: o Senhor fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Então o que acontece? O povo chegou próximo ao Mar Vermelho e de repente o exército de Faraó vinha atrás. Então surgiu realmente um desespero ali, né, para o povo de Israel. Só que aqui nos últimos versículos 21 e 22, a gente mostra que havia uma proteção de Deus. Era visível e isso se manifestava através de uma coluna de nuvem e uma coluna de fogo. Essa coluna de nuvem, ela servia para proteger, amenizar o calor durante o dia, e a coluna de fogo, eles poderiam também, nas suas peregrinações, estar andando durante os períodos noturnos. Isso era algo que manifestava a presença de Deus com aquele povo ali, de forma que era visível a todas as nações, porque era algo realmente novo. Aquilo era, além de tudo que se ouviu das pragas que foi impostas ao povo do Egito, Deus ainda leva aquele povo com mão forte e ainda coloca sinais nos céus que eram visíveis para todas as nações ali. E isso era uma forma também de trazer ao povo confiança, por mais que eles estivessem atravessando pelos caminhos desérticos. Então, essa história realmente de Faraó perseguindo o povo israelita está contemplada aqui no capítulo 14, de 4 a 7. Então, chegando esse momento em que o povo estava encurralado, aqui no capítulo 14 de Êxodo, e nos versículos 13 a 16, o povo chega em desespero a Moisés e começa a murmurar, porque os tirou do Egito para morrerem no deserto. Mas o que
Moisés diz ao povo, né? Aqui no versículo 13. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. E aí o versículo 14: o Senhor lutará por vocês, tão somente acalme-se. Então, assim, tem outras versões que diz, ao invés de acalme-se, calem-se. Então, muitas vezes, assim, nós, numa situação de adversidade, há momentos que a gente não tem muito o que fazer. Os nossos recursos se foram. Então, a nossa única questão aqui é como Moisés mandou o povo fazer: acalmar-se, calar-se, não murmurar, não reclamar, não se desesperar, porque realmente Deus estava lutando pelo povo. Então, Deus disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante, erga sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Então, assim, o povo passou por uma experiência extrema de adversidade, mas ao mesmo tempo Deus também trouxe uma saída extrema, em que eles avançaram por entre o Mar Vermelho e ali a nuvem, a coluna de nuvem, a coluna de fogo estava ali para nos dar amparo. Eles atravessaram o mar até em terra seca, e assim os egípcios também se sentiram confiantes e fizeram a mesma coisa, perseguindo o povo. Só que agora essa coluna de nuvem e essa coluna de fogo se tornaram realmente em oposição ao povo do Egito. E eles entraram e não conseguiam avançar e ficaram atolados com seus carros ali no meio do mar. E aqui é relevante contar esse fato, que muitas pessoas tentam minimizar esse milagre do Mar Vermelho, dizendo que há períodos em que realmente dá para se passar em águas que batem nos tornozelos, nos joelhos, ou nas canelas, né? Que esse não era realmente um milagre. Mas assim, já no final do capítulo, tem algo que realmente argumenta contra isso, né? Porque o exército de Faraó ele entrou adentro do mar, e nesse momento Moisés, no versículo 27 do capítulo 14, disse: Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao raiar do dia o mar voltou ao seu lugar. Quando os egípcios estavam fugindo, foram de encontro às águas, e o Senhor os lançou no mar. Então, como que se esse argumento fosse válido, como que essas águas nas canelas poderiam afogar um exército com seus cavalos, carruagens? Então, o homem tenta realmente minimizar a palavra de Deus, questionar a palavra de Deus, mas realmente ele encontraria um outro milagre. Como águas tão curtas, tão baixas poderiam subjugar todo um exército? Então, realmente a palavra de Deus foi isso mesmo, não é alegoria. Realmente Deus abriu o mar, o povo passou por águas de terra seca e saíram do outro lado, e enquanto isso os seus inimigos foram derrotados, e essa perseguição do exército ali de Faraó mostra exatamente para nós a mesma coisa que hoje. Ele representa realmente a ação do inimigo das nossas almas, que ele não descansa, por mais que ele reconheça as suas derrotas, ele ainda vai tentar, de todas as formas, tentar ainda nos subjugar, mas o poder de Deus, a graça de Deus está sobre a nossa vida, assim como estava com o povo de Israel. Deus pelejou a favor do seu povo, enquanto que os egípcios foram mortos ali por aquelas águas. E aqui no Êxodo 15, no capítulo 15, nós temos os cânticos de Moisés e de Miriam exaltando a Deus por conta dessa grande vitória que Deus concedeu ao seu povo. E isso aqui, na verdade, já inaugura, já traz essa realidade dos cânticos que nós temos em Salmos,
que são registrados, e aqui Moisés já estava fazendo isso, para que essa exaltação através de cânticos eles ficassem realmente na memória do povo, até por conta do poder que a música tem, em que nós conseguimos gravar textos enormes. Através das músicas nós conseguimos guardar muita informação para através do meio da música. Então Moisés gravou isso na mente do povo, essa vitória que Deus concedeu, e gravou isso nas escrituras. E assim, a cultura do povo oriental, eles tinham muito essa questão da transmissão oral dos conhecimentos. Às vezes o conhecimento da escritura não era acessível a todos, mas eles exercitavam muito essa prática de transmissão de pai para filho das histórias através de uma geração para outra, e através das músicas também você conseguia colocar na mente das pessoas essas informações que eram passadas e não se perdiam de uma geração para outra, né? Mas só que ainda no finalzinho aqui do capítulo 15 de Êxodo, nós temos aqui um período de adversidade, que o povo já tinha se livrado de Faraó, estava já do outro lado do mar, mas estavam no deserto. E caminhando, chegando a Mara, eles encontraram água. O que a princípio seria um alívio para eles não foi, porque essas águas eram amargas. E eles voltaram a murmurar contra Moisés, e Moisés, na direção de Deus, ele tomou um arbusto, e esse arbusto lançado na água tornou as águas realmente boas para consumo. E aí que Moisés disse para eles, né, se vocês derem atenção ao Senhor, ao seu Deus, no versículo 26, e fizerem o que lhe aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. E logo em diante, depois dessa adversidade das águas amargas, Deus estava preparando para eles uma provisão, em que eles, no versículo 27, diz assim, que eles depois chegaram a Elim, e ali haviam 12 fontes de águas e 70 palmeiras, ou seja, apesar da adversidade que eles estavam, Deus já tinha preparado logo adiante um refrigério, mas como na nossa vida a gente às vezes precisa esperar, muitas vezes precisa esperar a provisão de Deus, porque as adversidades vêm, a gente pensa que está tudo perdido, mas Deus tem ali logo à frente um oásis com 12 fontes e 70 palmeiras para trazer o refrigério, né? do calor, da seca. Então a gente aprende que as provas, Deus já tinha tudo preparado, Deus estava tudo pronto, só esperando realmente o momento certo, mas nós precisamos nos sujeitar a Deus para vermos o agir dele na nossa vida, né? E então agora vamos para Mateus, esse capítulo 18, nós vamos estar trabalhando os versículos de 21 a 35, que fala basicamente sobre perdão. O perdão é algo tão difícil de nós lidarmos, algo tão complicado de nós exercermos, mas esse trecho bíblico de Mateus, Jesus, o mestre, ele está realmente trazendo a relevância do perdão. Primeiro foi citado por Pedro, quando ele faz uma pergunta para Jesus, e dali Jesus traz esse ensinamento tão profundo, tão difícil, mas extremamente importante para nós. Então Pedro chega para Jesus e questiona se deve perdoar até 7 vezes, ao que Jesus responde, 70 vezes 7, indicando que o perdão não deve ter limites. Então Pedro sente realmente que pede até que a sua fé seja aumentada, porque realmente perdão não é fácil, mas ele é necessário. Então Jesus, para exemplificar a importância disso, ele lança uma parábola
para poder ilustrar a importância do perdão. Ele fala sobre um rei que encontra ali um devedor que tinha uma dívida de 100 mil talentos. Era uma dívida realmente impagável. Então, esse devedor implora ao rei que lhe perdoe, que ele seja livre dessa dívida, que ele realmente não podia pagar. Então, o rei, que poderia ter colocado na prisão, colocado como escravo com seus filhos, tomado todos os seus bens, lhe perdoou essa dívida impagável. Tanto pena, mas, porém, esse homem, depois de estar livre dessa sua dívida, ele encontra alguém que devia para ele algo bem menor, 100 denários, que era equivalente a 100 dias de trabalho. Mas só que ele, diferentemente da situação em que ele foi perdoado, ele não quis se compadecer de seu conservo. Então, ele o encarcerou, ele o pôs sobre prisão até que ele pudesse pagar. E isso acabou, dentro dessa parábola, chegando realmente aos ouvidos do rei, que, tendo visto como aquele homem que ele perdoou e não foi compassivo com quem lhe devia, o encarcerou e o entregou aos seus torturadores. Então, Jesus conclui no versículo 35 que assim o Pai Celestial fará o mesmo se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Então, assim, o perdão realmente é algo muito difícil. Na prática, se comporta como algo extremamente difícil da gente executar, mas a questão é que se a gente não perdoa, se a gente não livra aqueles que nos devem, nós também nos colocamos diante de uma situação de condenação, porque todos nós somos passíveis de ferir, de precisar de perdão, não só diante de Deus, mas também diante das pessoas. Então, se nós não perdoamos, se nós não livramos, nós acabamos tirando de nós também essa possibilidade de sermos libertos, de sermos livres das nossas condenações. Então, o perdão não é algo que você precisa fazer apenas emocionalmente, você ainda está curado, mas você precisa entender que você precisa livrar, assim como você também precisa ser livre das suas condenações. E então, irmãos, vamos partir aqui para o Salmo 22. É um salmo extremamente conhecido, um salmo profético, um salmo que aponta para o Messias. Davi, nesse contexto aqui do Salmo 22, ele está falando de situações que ele realmente passava. Ele era um homem perseguido, um homem que atravessou diversidades tremendas, mas na inspiração desse salmo, ele, apesar de estar vivendo este momento de adversidade, esse texto ele traz algo profético que aponta para o próprio Messias. Então a gente pode fazer alguns paralelos com o texto neotestamentário para que a gente possa ver o cumprimento disso na vida do Messias. Então, no Salmo 22:1, diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Então, a gente tem aqui em Mateus 27, versículo 46, e em Marcos 15:34, que Jesus cita literalmente essas palavras em aramaico. Eli, Eli, lama sabachthani, no momento em que ele estava realmente na maior da sua agonia ali na cruz. Então, o que Salmos 22 escreveu, na verdade, era algo que ia se cumprir com o Messias, né? Então, Salmos 22:2 diz assim: Meu Deus, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite e não tenho sossego. Então, realmente mostra a aflição que Jesus iria passar, as suas dores, as suas aflições, como ele passou ali no Getsemane, até mesmo em derramar gotas de suor que, na verdade, estavam sendo gotas de sangue, né? Que no Salmo 22, 7-8 diz: Todos me veem e zombam de mim, dizendo, confiou no Senhor que o livre. E aí em Mateus 27, 39, 43, a gente vê que os líderes religiosos e a multidão zombavam de Jesus.
desafiando a descer da cruz se ele fosse o Filho de Deus. Algo realmente terrível, né? No momento de dor, eles zombavam e eles queriam que Jesus provasse se realmente era Filho de Deus. Isso já estava aqui previsto também no Salmo. E a gente vai ler aqui também Salmo 22:11. Não te alongues de mim, pois a tribulação está próxima, não há quem me ajude. Então Jesus, ele se sentiu só ali na cruz, até mesmo desamparado pelo próprio Pai. E até antes de ser preso, ele disse que ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Então ele enfrentou aquela condenação, ele enfrentou o julgamento, ele enfrentou a cruz, desamparado a princípio, né? Até mesmo pelo próprio Pai, naquele momento de dor, mas ele venceu, ele atravessou aquilo e foi vitorioso. Ele conseguiu todas as coisas, né? Todo o cumprimento da palavra, e ele trouxe essas vitórias não só para ele, mas para nós também, porque o sacrifício dele na cruz foi realmente para nos redimir e nos libertar dos nossos pecados. Então, glorifico a Deus, meus irmãos, e Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.